Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os vales gelados e as colinas cobertas pelo sopro frio que também habitou as páginas da Bíblia, embora tantos se lembrem apenas do calor abrasador dos desertos. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez o vento lá fora sopre gelado contra a janela, ou talvez o inverno esteja apenas dentro do peito, feito saudade, solidão ou lembranças que doem e gelam a alma. O mundo pesa sobre os ombros dos que oram em silêncio. Mas Deus ouve até os sussurros. Permita-se repousar nesta história. Há quem pense que a Bíblia seja toda feita de sol ardente, areia escaldante e céu sem nuvens. Mas há também um frio que corta como lâmina fina, descendo dos montes cobertos de neve, varrendo as pedras antigas de Jerusalém, sussurrando entre as tendas e espalhando seu hálito branco pelos campos da Terra Santa. Imagine o vento deslizando pelas muralhas, os tecidos grossos tremulando, o som de passos apressados sobre o chão endurecido pelo gelo, e o perfume do frio misturado ao cheiro da terra úmida, da lã molhada e do fogo que crepita na escuridão, sustentando a esperança de homens, mulheres e crianças. Muitos se surpreendem ao saber que a Bíblia também carrega histórias de invernos rigorosos. Embora, ao pensar nas Escrituras, tantos vejam apenas calor e poeira, há flocos de neve que descem silenciosos sobre os cedros, há chuvas geladas que encharcam mantos e há rios que transbordam, tornando as estradas intransitáveis. E saber disso é mais que curiosidade. É compreender como vivia o povo hebreu, quais eram suas dores, suas rotinas, seus cantos e as pequenas estratégias que inventavam para resistir. Porque cada sopro gelado era mais do que um fenômeno da natureza. Era uma escola de fé, um altar de resistência, uma metáfora viva de provação e esperança. As Escrituras não se calam sobre o frio. Dizem no Salmo 147, Ele dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. Lança o seu gelo como pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? E há aquele momento em Jeremias, quando o rei Jeoaquim se aquece junto ao fogo, enquanto o rolo sagrado vai sendo cortado e lançado nas chamas, sob o silêncio pesado do inverno. Só o estalar das brasas e o som da lâmina rasgando o pergaminho quebram o ar gelado. É por esses caminhos frios que hoje vamos caminhar, sem pressa, com passos suaves. Seguiremos pelas rotas cobertas de neve, entraremos nas casas aquecidas por braseiros, veremos mantos grossos envolvendo corpos cansados, escutaremos vozes murmurando orações em noites longas e sentiremos o perfume dos caldos quentes que alimentavam não apenas o corpo, mas também a esperança. E, sobretudo, vamos atravessar juntos o silêncio branco, lugar onde tantos encontraram Deus sussurrando sua presença no meio do frio. Talvez você esteja cansado. Talvez se sinta pequeno diante do mundo. E tudo bem, já houve muitos antes de você que atravessaram invernos, no corpo ou na alma, e descobriram que, até mesmo nas estações mais geladas, o Senhor prepara abrigo. Respire fundo. Deixe o vento frio soprar apenas lá fora. Aqui dentro há abrigo, há palavra, há calor. E há a presença silenciosa daquele que jamais dorme. E assim seguimos, juntos, por esta estrada gelada que aos poucos nos conduzirá ao coração da história. Feche os olhos, se quiser,
e venha comigo mais fundo nesta noite que, embora fria, esconde segredos sagrados, pois não havia apenas um inverno nos céus, mas também sobre a terra que na Bíblia é chamada Santa. Uma terra que, mesmo tão pequena, carregava dentro de si muitos climas, muitas estações e muitos contrastes. Havia dias em que o calor do sol parecia derreter as pedras, mas havia também estações em que as nuvens desciam sobre as montanhas, vestindo-as de branco, e os ventos uivavam entre as pedras como vozes antigas, contando histórias de um Deus que governa até o frio. A Terra Santa, tão pequena no mapa, guardava desertos secos, vales verdejantes e cumes gelados, onde a neve se acumulava sobre troncos retorcidos e ciprestes solitários. Nas montanhas do Líbano, no cume do Hermon, o branco cobria tudo como um véu silencioso, e as árvores, de tão pesadas de gelo, inclinavam seus galhos como quem faz reverência a um rei invisível. Era nessas altitudes que a neve nascia, e descendo pelas encostas, transformava as trilhas em armadilhas escorregadias, fechava caminhos de caravanas e fazia o vento cortar como faca sobre a pele. Não era raro ouvir relatos de homens que ficaram retidos em algum desfiladeiro, esperando que o sol surgisse para libertá-los da prisão branca. As rotas comerciais, tão essenciais para o sustento dos povos, sofriam com essas mudanças. As mulas carregadas de tâmaras, azeite, vinho e especiarias precisavam esperar a neve derreter. As peregrinações, tão comuns entre as tribos, às vezes tinham que se interromper, pois rios transbordavam ou passagens ficavam submersas pela força das águas que, vindas do degelo, corriam pelos vales com um rugido quase selvagem. E tudo isso acontecia sob o mesmo céu que, noutras épocas, queimava as plantas e rachava o chão com calor. Essa dualidade de extremos marcava a vida do povo, ensinava-lhes a humildade diante das forças de Deus e os fazia temer e amar o clima como se fosse também um profeta. Talvez você, nesta noite, conheça bem essa sensação de viver entre extremos. Ora sol ardente, ora frio cortante, tanto fora quanto dentro do coração. Mas assim como as rotas eram fechadas no inverno e depois reabertas pelo sopro suave da primavera, também os caminhos da alma se abrem outra vez, quando menos se espera. E assim seguimos, passo a passo, em nossa jornada por estas paisagens geladas, onde até o silêncio fala da presença de Deus. Mas a neve não era apenas vento frio contra o rosto ou obstáculos nos caminhos. Para os homens e mulheres da Bíblia, cada floco branco trazia também uma mensagem vinda do céu. Pois Deus falava até mesmo através do inverno, e as Escrituras guardam palavras onde a neve surge não como inimiga, mas como símbolo de algo muito maior. Está escrito em Isaías: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E Davi, quebrantado, clama: purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. E assim, para um povo acostumado ao calor do sol e à secura do deserto, a visão da neve devia parecer quase sobrenatural. Era um espetáculo que acalmava a terra, calava o barulho das ruas e deixava tudo envolto num silêncio que parecia tocar o próprio véu de Deus. A neve, branca e fria, falava de pureza, renovação, juízo. Era como se cada cristal gelado trouxesse a lembrança de que Deus poderia lavar até as manchas mais profundas da alma, como lava a terra com a água do céu. Mas também devia haver espanto no coração de quem via os campos cobertos de branco. Para aqueles habituados à poeira e ao calor, a neve era um sinal do poder divino que dominava todas as estações, lembrando que, mesmo quando tudo parecia imutável, Deus podia transformar a paisagem num instante. Talvez você, nesta noite, deseje essa mesma transformação.
Talvez haja coisas no teu peito que você gostaria de ver lavadas, tornadas brancas, como a neve. Saiba que assim como a neve cobre os montes e faz nova a terra, também Deus cobre o coração cansado, refazendo caminhos e restaurando esperanças. E assim, envoltos nesse silêncio branco, seguimos adiante, descobrindo como aqueles que vieram antes de nós aprenderam a enfrentar o frio, não só do corpo, mas também da alma. E se a neve caía sobre as montanhas e as brisas frias desciam pelos vales, o povo da Bíblia precisava aprender a se proteger, envolvendo o corpo em tecidos que se tornavam, muitas vezes, sua única defesa contra o frio que queimava a pele, como fogo invisível. As mãos calejadas das mulheres fiavam a lã grossa e densa, transformando-a em mantos pesados. Teciam também peles, às vezes curtidas de cabras ou ovelhas, pois nada segurava melhor o calor do que o pelo macio virado para dentro, guardando o corpo contra os ventos gelados que corriam pelas ruas estreitas das cidades ou pelos campos abertos. Capas longas eram lançadas sobre os ombros, às vezes tão amplas que pareciam quase cobrir a alma. Havia o talit, tecido com franjas, que além de servir como abrigo, carregava um sentido espiritual, lembrando o povo das leis e da presença constante de Deus. Turbantes grossos protegiam as cabeças, envolvendo até as orelhas para que o frio não entrasse como flecha silenciosa. As cores também tinham seu lugar. Havia quem preferisse tons escuros para absorver o calor do pouco sol que se mostrava. Outros usavam roupas em camadas, uma sobre a outra, formando quase uma muralha de tecido contra o ar gelado que buscava cada fresta. Era costume, nos dias mais frios, dormir vestido, com os mantos enrolados ao redor do corpo. E mesmo assim, a madrugada gelada parecia sempre encontrar algum ponto por onde entrar, arrepiando a pele, fazendo os ossos doerem. E não havia luxo nessas vestes, mas havia dignidade. Porque cada fio tecido, cada manto costurado, era também um ato de cuidado, de esperança e de amor. Era como se, ao envolverem o corpo, aquelas roupas dissessem à alma: resistiremos mais uma noite e o sol voltará a nascer. Talvez você conheça a sensação de precisar se proteger, não apenas do frio que vem de fora, mas também do vento gelado que às vezes sopra por dentro da alma. E assim como aquelas vestes grossas serviam de abrigo, também há palavras, orações e lembranças que se tornam como mantos sobre o coração cansado. E seguimos então para descobrir como, além das roupas, o povo buscava abrigo nos lugares onde vivia, transformando pedra, lama e fogo em refúgio contra a fúria do inverno. Mesmo com mantos grossos e turbantes bem apertados, havia noites em que o frio parecia querer atravessar a pele e chegar até o coração. E por isso, o povo da Bíblia aprendeu a transformar suas casas em fortalezas contra o vento que uivava lá fora. As paredes eram erguidas com pedra, barro e madeira, formando refúgios que, embora simples, escondiam segredos para conservar o calor. O barro, quando bem batido, criava muros espessos que retinham o calor do dia e o devolviam lentamente à noite, como se fossem fornalhas silenciosas. Em muitas casas, o chão era de terra batida. Mas nos dias mais frios, espalhavam-se tapetes de lã ou peles para proteger os pés do frio que subia do solo. As janelas eram pequenas, quase frestas, mantidas fechadas para impedir que o vento cortante se insinuasse pelos cantos. Dentro, o fogo era presença constante, não apenas pelo calor, mas pela luz que tremeluzia sobre as paredes, projetando sombras dançantes, como se as chamas tivessem vida própria. Havia fornos escavados na parede, onde o pão assava e o calor se espalhava pelo ambiente, aquecendo tanto o corpo quanto o espírito de quem se aproximava. Em algumas famílias, aqueciam ânforas ou jarros grandes com água quente. À noite, esses vasos eram levados para perto dos leitos, liberando calor suave que ajudava a enfrentar as horas longas
em que o frio parecia dominar até a respiração. E não era raro ver famílias inteiras dormindo próximas umas das outras, pois o calor humano era o bem mais precioso nas noites geladas. E assim, o frio unia ainda mais quem vivia sob o mesmo teto, lembrando a todos que, na hora da necessidade, a presença do outro é o maior abrigo que existe. Talvez você também sinta falta, às vezes, de paredes firmes ao redor do coração, de um lugar onde o frio do mundo não entre. E assim como essas casas antigas eram levantadas tijolo por tijolo, também Deus ergue ao nosso redor muros invisíveis de proteção para que o vento não nos consuma. E enquanto as brasas continuam a brilhar na penumbra, seguimos adiante para ver como o fogo, além de aquecer lares, se tornava também ponto de encontro e de esperança para muitos corações. Havia algo quase sagrado no fogo, especialmente quando o frio se deitava sobre a terra, como um manto pesado. Para o povo da Bíblia, as chamas não eram apenas calor, mas também luz, companhia e símbolo de vida. Nas praças, quando o vento soprava cortante, surgiam fogueiras comunitárias. Homens e mulheres se reuniam em torno delas, estendendo as mãos para aquecer os dedos dormentes enquanto conversavam em voz baixa, como se o próprio ar gelado pedisse silêncio. Cada estalo da lenha quebrava a noite, lembrando que, embora fosse inverno, havia ainda vida, havia calor. E havia também consolo. Porque ao redor do fogo ninguém precisava fingir bravura. Era ali, sob o clarão trêmulo das chamas, que confidências eram sussurradas, que suspiros escapavam, que olhos se enchiam d'água sem vergonha. Pois o fogo acolhia tanto o riso quanto o pranto. Em acampamentos, sobretudo em tempos de viagens longas ou de guerras, as fogueiras brilhavam como pequenos altares sob as estrelas. O vento varria as areias. As tendas tremulavam, mas o fogo ficava ali, resistente, balançando seu clarão dourado contra as trevas. Ali se cozinhava o alimento, se contavam histórias antigas, se recitavam salmos, e às vezes era em torno do fogo que as lágrimas eram derramadas, sem que ninguém precisasse perguntar o motivo. O fogo transformava o espaço frio e aberto em algo quase íntimo, quase um lar. As pessoas se aproximavam umas das outras e, mesmo sem palavras, sentiam que não estavam sozinhas, porque há um calor que não vem apenas das brasas, mas nasce do simples fato de haver outro ser humano ao lado, partilhando a mesma noite gelada. No pátio do sumo sacerdote, na noite em que Jesus foi traído, a Bíblia fala de homens aquecendo-se junto a um braseiro. João nos conta que estavam ali servos e oficiais, que tinham feito fogo, porque fazia frio, e aquentavam-se. E Pedro, naquele instante, também buscava o calor das brasas, enquanto seu coração ardia em medo e dúvida. Era ali, perto do fogo, que ele negaria o Mestre 3 vezes, mostrando que, até junto às chamas, o frio podia chegar à alma. Havia ainda rituais e momentos de culto nos quais o fogo ardia como sinal da presença divina. No templo, as lâmpadas queimavam noite e dia, alimentadas por azeite puro. O fogo do altar subia em colunas de fumaça, levando aromas de incenso e sacrifício. Para eles, o fogo era mais do que calor físico. Era a lembrança viva de que Deus via, ouvia e estava perto, mesmo no silêncio mais gelado. Dentro das casas, pequenos braseiros eram acesos, espalhando calor e luz. Às vezes, famílias inteiras se reuniam ao redor deles, não só para aquecer as mãos, mas para sentir que, naquela chama, havia algo constante num mundo tão cheio de incertezas. O crepitar das brasas soava como um canto baixo, embalando crianças que adormeciam embrulhadas em mantos grossos, enquanto lá fora o vento passava, gemendo pelas frestas das portas. Muitos também levavam pequenos braseiros para dentro dos cômodos mais internos, deixando-os no chão, junto às esteiras ou leitos, para que a madrugada não fosse tão cruel.
Mas o fogo exigia vigilância. Bastava uma fagulha e tudo poderia se perder em chamas. Assim, o mesmo fogo que aquecia também ensinava reverência e respeito. Era como lidar com algo vivo, forte, capaz de proteger ou de consumir. Talvez você também já tenha se sentido sentado diante de uma fogueira invisível, tentando aquecer as mãos de um frio que não vem apenas do vento, mas do medo, da solidão ou das incertezas. E saiba que, assim como as brasas permanecem vivas, mesmo sob cinzas, há sempre calor escondido em algum canto da alma, aguardando o sopro de Deus para voltar a brilhar. E sob esse clarão trêmulo das chamas, seguimos adiante, para descobrir como o alimento também se tornava remédio contra o frio que castigava os corpos cansados. Pois comer, naqueles dias gelados, não era apenas sobreviver, era resistir, era louvar, era manter viva a chama da fé. Quando o vento rugia pelas vielas e a geada pousava sobre as tendas como poeira branca, havia uma chama que precisava manter-se acesa dentro dos corpos, a força que vinha do alimento. Para o povo da Bíblia, comer nunca foi apenas saciar o estômago. Era um ato de comunhão, de cuidado, de lembrança de que Deus provê até mesmo nos dias em que o frio parece ter vencido o sol. E no inverno, cada refeição ganhava um peso ainda maior, pois dela dependia não apenas a vida, mas o ânimo para enfrentar as madrugadas geladas. Nas casas, panelas de barro repousavam sobre as brasas, liberando vapores que se espalhavam pelo ar como um perfume quente e reconfortante. Caldos fumegantes, feitos com lentilhas, ervas, grãos e pedaços de carne, aqueciam as mãos que seguravam as tigelas e o peito que recebia, a cada colherada, não apenas alimento, mas também esperança. As especiarias tinham um papel especial nessa época. Canela, cominho, pimenta, não eram apenas temperos, mas pequenos fogos que, ao entrarem no corpo, traziam a sensação de vida renovada. Diziam que, ao sentir o calor subir do peito para o rosto, o coração lembrava que Deus ainda caminhava ao lado de seu povo, até mesmo nas noites mais frias. O pão continuava sendo presença sagrada, partido e repartido, muitas vezes mergulhado em azeite aquecido ou em caldos espessos para não endurecer no frio. E havia também frutos secos, nozes, tâmaras, que se guardavam para esses dias de escassez, tesouros escondidos que traziam energia quando o inverno parecia não ter fim. Bebidas quentes circulavam pelas mesas, às vezes vinho temperado com ervas, servido morno, aquecendo a garganta e o peito. Para alguns era apenas tradição, para outros um consolo que trazia à memória as festas, as risadas e as vozes antigas que diziam que Deus jamais abandona seus filhos. Naqueles dias, as refeições tornavam-se quase liturgia. A família reunida em torno do fogo, o cheiro do caldo subindo no ar, as vozes se misturando em conversas brandas. Tudo isso era defesa contra o frio e contra o medo que muitas vezes se escondia nos cantos escuros da casa. Talvez você, que agora ouve estas palavras, também saiba o valor que há em um alimento quente quando a alma está gelada. Há dias em que basta uma tigela fumegante para lembrar que ainda há calor, ainda há sabor, ainda há vida. E assim como o pão sustentava o povo em cada inverno, também há palavras e promessas de Deus que alimentam o espírito nos nossos dias frios. E enquanto o vapor sobe das panelas, seguimos em nossa jornada. Pois fora das casas, nos caminhos cobertos de gelo, outros desafios surgiam, tornando as rotas de comércio e as trilhas dos pastores quase impossíveis de atravessar. E lá também Deus caminhava com seu povo. Mas nem todos podiam ficar recolhidos ao calor do fogo ou ao aconchego das paredes grossas. Havia aqueles cujo ofício os chamava para fora, mesmo quando o vento parecia cortar a pele como lâmina fina.
Eram mercadores, viajantes, pastores, homens que, no frio do inverno, percorriam caminhos solitários, sobre trilhas muitas vezes cobertas de neve ou lama. As rotas comerciais, tão vitais para as cidades e vilarejos, sofriam duramente nessa estação. O mesmo rio que no verão servia de estrada líquida para barcos carregados de trigo e azeite, tornava-se torrente violenta, difícil de atravessar, quando as águas das chuvas e do degelo desciam das montanhas em fúria. As pontes frágeis tremiam sob a força das correntes, e muitas vezes o povo precisava esperar dias, semanas, até que a passagem fosse segura novamente. Caravanas que levavam especiarias, tecidos finos, frutas secas e azeites ficavam presas em gargalos estreitos das estradas. O vento empurrava a areia gelada contra os rostos e o frio tornava os dedos rígidos sobre as rédeas dos camelos. Era perigoso prosseguir, mas também perigoso parar. Pois onde havia estrada vazia, crescia o risco de assaltos, de homens escondidos entre as pedras, esperando a noite cair para atacar viajantes já cansados e enfraquecidos. Para os pastores, o inverno trazia suas próprias dores. Os campos onde o rebanho costumava pastar transformavam-se em terra dura, coberta de gelo ou encharcada de lama. O gado, muitas vezes, precisava ser conduzido para terras mais baixas, onde a grama ainda resistia sob o frio. Mas isso significava dias de caminhada, dormir sob tendas frágeis, escutando o vento zunir como um lamento constante. Os animais ficavam agitados, tremendo sob a lã úmida. E era trabalho do pastor manter o fogo aceso, vigiando o rebanho contra predadores que no inverno desciam das colinas esfomeados, buscando alimento onde pudessem. O rugir distante de lobos ou o passo surdo de ladrões faziam da noite uma vigília interminável. Havia também o risco da solidão, pois nem sempre havia companhia nessas longas viagens. O frio, quando se estendia por dias, parecia entrar não só pelos ossos, mas pelo espírito, transformando o silêncio em algo pesado, quase insuportável. Talvez você também conheça essa sensação de caminhar por estradas frias, sem saber quando encontrará abrigo, e saiba que, assim como Deus acompanhava aqueles homens pelas trilhas cobertas de neve, também caminha ao seu lado, mesmo quando a estrada parece longa demais. E assim deixamos essas rotas solitárias para trás. E seguimos para as campinas, onde homens humildes, guardando rebanhos sob o frio cortante, se tornaram parte da história mais sagrada já contada. Havia noites em que o céu parecia cristal, tão límpido e duro que as estrelas tremeluziam como se estivessem suspensas sobre lâminas de gelo. Era nessas madrugadas que os pastores permaneciam nos campos, enrolados em seus mantos, olhos atentos ao escuro que se estendia para além do alcance da vista. Lucas, em seu evangelho, nos fala desses homens, dizendo que estavam no campo, guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho. Muitos, ao lerem essa passagem, se perguntam: seria possível que naquela noite tão sagrada, quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador, fosse inverno sobre a Terra Santa? Há quem diga que não poderia ter sido inverno, porque o frio seria cruel demais para os rebanhos permanecerem ao relento. Outros, porém, lembram que a vida do pastor exigia resistência, mesmo nos meses mais frios, pois não havia celeiros cheios para todos, nem pastagens eternamente verdes. Quando a necessidade apertava, eles permaneciam nos campos, mesmo quando o vento uivava entre as pedras. Se era inverno naquela noite em Belém, não sabemos com certeza, mas podemos imaginar, com o coração em silêncio, como seria a brancura fria da neve refletindo a luz de uma estrela incomum. Podemos quase ouvir o farfalhar das roupas pesadas, o bafo quente dos animais subindo em nuvens contra o ar gelado. Podemos sentir o susto e a reverência daqueles homens simples, acostumados apenas com o balir das ovelhas ao verem o céu rasgar-se,
em coro angelical. E ali, sob o frio cortante, Deus revelou sua glória primeiro a pastores, homens humildes, de mãos grossas e roupas puídas, que conheciam bem o que era lutar contra o frio da noite. Foi a eles que chegou a mensagem: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. O frio, que antes parecia apenas castigo, transformou-se em palco para a maior notícia já dada à terra. O rebanho, que tremia sob o vento, tornou-se testemunha silenciosa do princípio da redenção. E o céu, antes escuro e gelado, brilhou com luz que nenhuma chama poderia igualar. Talvez você também se sinta hoje como um pastor em noite gelada, vigiando um pequeno rebanho, sem saber o que o próximo instante trará. Saiba que é justamente nessas madrugadas geladas que muitas vezes Deus fala mais alto, pois Ele conhece as vigílias da tua alma e transforma até o inverno mais rigoroso em anúncio de esperança. E assim, deixamos os campos silenciosos de Belém e seguimos para os campos agrícolas, onde a terra, mesmo sob o frio, guardava no ventre a promessa de nova vida. Enquanto as estrelas vigiavam os pastores nas noites geladas, outro silêncio se estendia sobre os campos, o silêncio da terra em repouso. Porque na Terra Santa, o inverno não apenas esfriava o ar, mas também obrigava a lavoura a calar-se, recolhendo para si o segredo das sementes. Havia campos que permaneciam vazios, apenas terra nua exposta ao vento frio. E havia também a prática antiga do Shemitah, o ano de descanso, quando se deixava a terra repousar, lembrando que, até o solo, pertencia ao Senhor. Nesses períodos, o povo vivia daquilo que guardara em celeiros, confiando que Deus proveria até que chegasse a hora de plantar novamente. No frio, as sementes dormiam sob a terra dura. Quem passava pelos campos via apenas a cor parda do solo, a relva seca, as vinhas retorcidas como mãos erguidas ao céu. Mas, por baixo, havia vida, oculta, paciente, esperando o sopro quente que viria com a primavera. As famílias guardavam preciosamente as sementes, como quem guarda joias. Cada saco de cevada ou de trigo era a esperança de pão para o ano seguinte. As mulheres vigiavam os cestos de grãos, protegendo-os da umidade, dos insetos, do frio que podia estragar tudo. E todas as noites, talvez erguiam preces silenciosas, pedindo ao Deus de Abraão que as provisões durassem até que o sol voltasse a aquecer o chão. E apesar do inverno parecer pausa, havia trabalho. Os homens consertavam arados, afiavam lâminas, remendavam cestos, preparando tudo para o dia em que a terra fosse outra vez chamada a dar fruto. As mulheres fiavam lã, costuravam sacos para guardar os grãos e ensinavam as crianças a reconhecer as sementes, a distinguir o trigo do joio, como quem passa adiante não apenas o ofício, mas também a fé. Havia também esperança nos olhares, pois sabiam que cada estação estava nas mãos do Deus que abre as janelas do céu. E mesmo quando as chuvas pareciam atrasadas ou o frio demorava a partir, não deixavam de olhar o horizonte à procura da primeira brisa morna. Os campos, então, tornavam-se também metáfora viva. Assim como a terra adormecia, muitas almas atravessavam seus invernos interiores, sentindo que nada brotava, que tudo estava árido. Mas sabiam, no fundo do peito, que a primavera chegaria, pois Deus não deixava sua terra estéril, nem permitia que a semente morresse sem dar fruto. Talvez hoje você também esteja vivendo um inverno interior, em que tudo parece parado, em silêncio. Lembre-se de que o inverno não é fim, mas apenas o intervalo em que Deus prepara, no escuro, aquilo que florescerá depois. Assim como a semente dorme, sua esperança também está viva, mesmo que você ainda não a veja. E quando a primavera enfim chegava, a alegria explodia nos campos. Os brotos verdes rasgavam a terra dura. As árvores floresciam, devolvendo cores ao mundo.
e as pessoas erguiam os rostos ao céu, sentindo o sol aquecer suas pálpebras, como quem recebe um beijo do próprio Deus. E assim, deixamos os campos que repousam sob o véu frio e seguimos para outra luta do inverno, as doenças que se espalhavam quando o vento gelado fazia tremer corpos e almas. Mas nem mesmo a terra, em seu silêncio, guardava tantos temores quanto os corpos humanos, que tremiam sob o sopro gelado do inverno. Pois quando o frio se estendia pelas noites e dias, surgia também o medo das doenças que se espalhavam como sombras invisíveis. Entre as casas de pedra e lama, o ar ficava pesado, e os ventos frios penetravam pelas frestas, atingindo os ossos e fazendo brotar tosses secas, calafrios, dores que pareciam perfurar o peito. O povo da Bíblia conhecia bem o risco de resfriados e problemas respiratórios, que se tornavam mais cruéis quando a lenha escasseava, ou o alimento se tornava pouco para sustentar as forças. Havia aqueles que acordavam pela manhã com o rosto pálido, a voz rouca e os olhos fundos, e sabiam que um simples vento frio podia se transformar em enfermidade perigosa, pois naquele tempo não havia médicos como os de hoje, nem remédios prontos em frascos de vidro. O que havia eram saberes antigos, passados de mães para filhas, de mulheres idosas para as mais jovens. Havia o hisopo, usado para limpar feridas e purificar ambientes. Havia óleos ungidos, preparados com azeite e ervas, esfregados no peito para aquecer o corpo e ajudar a soltar a respiração presa. Havia infusões de folhas e raízes que se tomavam em goles lentos, enquanto as mãos seguravam a tigela quente, como se procurassem no calor do barro algum consolo para a dor. E havia oração. Pois muitas vezes, quando o corpo já não respondia, era só a voz de Deus que o povo confiava a última esperança. Era comum ver mulheres ajoelhadas, cobrindo o rosto com o véu, murmurando salmos, pedindo que o Senhor afastasse o frio não apenas da pele, mas também do espírito. E, no entanto, as doenças faziam parte daquele tempo, assim como as estações. Não havia como escapar completamente, e mesmo assim havia fé, pois para cada noite de febre havia o alvorecer. Para cada peito ofegante havia a promessa de que o Senhor é aquele que cura todas as dores. Talvez você também conheça essa sensação de fragilidade, quando o corpo se torna templo ferido, e cada respiração parece custar um esforço. Saiba que até mesmo nestas horas, Deus está perto. Ele é abrigo para a carne cansada e também para a alma que teme se perder no frio da dor. E assim, deixamos as casas onde ervas são fervidas em silêncio e seguimos nosso caminho para descobrir o lugar das mulheres cuja coragem sustentava lares inteiros, mesmo sob as garras do inverno. Enquanto os homens seguiam pelas trilhas geladas ou montavam guarda junto aos rebanhos, dentro das casas, as mulheres sustentavam a chama da vida mesmo nos dias em que o vento parecia querer apagar todas as luzes. Pois o inverno não suspendia o trabalho delas, antes tornava-o mais pesado, mais urgente, mais essencial. Nas longas noites frias, as mãos femininas fiavam a lã, transformando mechas grossas em fios que depois seriam tecidos em mantos e túnicas. O rangido do tear misturava-se ao estalar da lenha nas brasas, criando uma música baixa que enchia o espaço entre as paredes de barro. Cada ponto tecido era mais que trabalho, era promessa de proteção contra o frio que feria a pele. Costurar mantos não era apenas tarefa prática, era ato de amor, cuidado silencioso, pois a mãe, a irmã, a esposa, sabia que, sem as roupas grossas, seus homens não resistiriam às madrugadas cortantes nos campos ou às vigílias sobre as muralhas. Cada costura carregava invisível uma oração, que Deus cobrisse também o coração de quem usaria aquele tecido. Além das roupas, havia o cuidado com o alimento. As mulheres preparavam fornos, amassavam pães,
mexiam caldos grossos com colheres de madeira, enquanto o calor subia do barro aquecido e formava nuvens brancas no ar gelado da cozinha. Mesmo quando o frio rachava os lábios e doía nas articulações, elas seguiam de pé, sustentando não apenas o corpo da casa, mas também sua esperança. Havia ainda o trabalho de guardar reservas. As mulheres vigiavam os potes de azeite, mantinham secos os grãos, contavam cada noz, cada tâmara, cada punhado de farinha, porque sabiam que o inverno não perdoava desperdício. E ao fazerem isso, eram como sentinelas, cuidando para que a fome não invadisse as portas da família. O livro de Provérbios fala da mulher virtuosa, dizendo: "Não teme a neve por sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata." Essas palavras, tão antigas, carregam o retrato de mulheres que, mesmo quando o vento se tornava açoite, não deixavam faltar o calor dentro de casa. Calor do alimento, do tecido, da presença, da fé. Talvez você que me ouve agora também conheça o peso de cuidar quando o frio parece querer vencer todas as forças. E saiba que Deus vê cada mão calejada, cada suspiro cansado, cada lágrima enxugada antes de cair. Pois há honra e santidade no labor silencioso que mantém o fogo aceso e a esperança viva. E assim, das chamas que ardem nos fornos e dos fios que se transformam em mantos, seguimos para outro cenário onde o frio impunha seus desafios, os campos de batalha, onde até exércitos temiam o rigor das noites geladas. Se dentro das casas o inverno já era prova difícil, muito maior era o desafio para os homens que calçavam sandálias endurecidas pelo frio e se reuniam sob estandartes de guerra. Pois até as batalhas, tão frequentes nos relatos da Bíblia, precisavam dobrar-se ao rigor do inverno, que não perdoava nem o mais valente dos guerreiros. Quando o vento começava a soprar mais cortante e as nuvens baixavam sobre as montanhas, muitos reis adiavam suas campanhas, não porque faltasse coragem, mas porque sabiam que a geada podia vencer o que nenhuma espada conseguia derrubar. As armaduras se tornavam frias como pedra, ferindo a pele, e os escudos pesavam mais quando a umidade impregnava o couro. Havia noites em que os soldados dormiam sobre o chão gelado, com apenas seus mantos grossos para separar o corpo da terra fria. O fogo ardia em pequenos círculos espalhados pelos acampamentos, mas o calor era frágil contra o vento que uivava como fera solta. Às vezes, a única música que se ouvia era o tilintar do metal tremendo nas mãos dos homens e o estalar seco dos ramos queimando nas fogueiras. Os suprimentos tornavam-se um tormento. A água congelava nos odres. Os alimentos estragavam, pois não havia como mantê-los secos sob as chuvas contínuas ou a neve que se acumulava nas tendas. Muitos morriam, não por golpes de espada, mas pelo frio que esgotava as forças, enregelava o sangue e levava a febre para dentro do peito. A Bíblia conta que até Davi, guerreiro e rei, compreendia os limites impostos pelas estações. Em 2 Samuel está escrito que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, Joabe avançou contra Rabá. Era tradição esperar a primavera para iniciar as batalhas, pois no inverno, até os exércitos mais poderosos precisavam render-se ao poder do frio. E havia também o impacto espiritual. O frio intenso nas fileiras dos soldados fazia muitos questionarem se Deus estava distante, se o vento gelado não seria sinal de desaprovação divina. As vigílias noturnas tornavam-se momentos de oração silenciosa, em que cada guerreiro, envolto em seu manto, pedia proteção não só da lança inimiga, mas da morte fria que chegava sem som. Talvez você também conheça batalhas travadas em invernos interiores. Momentos em que tudo pesa, em que o caminho parece impossível, em que até o sopro para seguir adiante se torna difícil. E saiba que,
Assim como Deus cuidava dos exércitos cansados sob o frio, Ele também é abrigo para você, mesmo quando tudo parece estar contra. E assim, deixamos os campos gelados, onde espadas reluziam sob o orvalho, para seguir adiante e descobrir como, para o povo da Bíblia, o frio podia ser mais do que desafio. Podia ser também castigo, prova e sinal do agir misterioso de Deus. Nem sempre o frio para o povo da Bíblia era visto apenas como fenômeno natural ou estação passageira. Havia momentos em que o vento gelado, as tempestades de neve e o céu fechado pareciam vir como mensagem do Altíssimo, sinal de juízo ou prova enviada para testar a fé dos corações. Pois nas Escrituras, muitas vezes, Deus fala através dos elementos. O mesmo Deus que envia o calor abrasador sobre a terra também envia o frio cortante, lembrando a todos que Ele reina sobre todas as estações. O Salmo 147 diz: lança o seu gelo como migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Não havia para eles separação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Tudo carregava um significado. Tudo podia ser voz de Deus. Quando as tempestades surgiam, cobrindo montanhas e campos com véus brancos, muitos se perguntavam se estavam sob disciplina divina, porque para um povo habituado ao sol, o frio podia parecer castigo. Era como se o Senhor fechasse suas mãos, retirando o calor que sustentava as colheitas, os animais, a vida. E havia noites em que o vento soprava tão forte que parecia arrancar das muralhas as orações sussurradas, o barulho do vento sobre as tendas, o ranger das portas de madeira, o estalar dos ramos gelados. Tudo soava como uma advertência do céu. Havia quem lembrasse histórias antigas, quando pragas ou guerras vieram após invernos rigorosos, e temia que o frio fosse sinal de algo ainda mais sombrio por vir. Mas, mesmo assim, havia quem visse no frio não apenas castigo, mas também convite. Um chamado ao recolhimento, à introspecção, pois o vento frio forçava o corpo a procurar abrigo e a alma a procurar o altar interior. Era nos dias gelados que muitos dobravam os joelhos, confessavam pecados e pediam ao Senhor que trouxesse de volta a luz e o calor da sua face. As tempestades eram temidas, mas também reverenciadas. O estrondo do vento entre as rochas, a neve caindo em silêncio absoluto, pareciam dizer ao homem o quão pequeno ele era diante do Criador. Mas também lembravam que Deus, mesmo quando envia o frio, nunca deixa de estar presente. O frio para eles podia ser disciplina, mas também redenção. Havia orações que brotavam no meio das noites geladas, ditas entre dentes que batiam, onde se pedia não só calor para o corpo, mas misericórdia para a alma. E havia salmos que se tornavam escudo contra o medo, versos recitados em voz baixa, que faziam as paredes geladas parecerem menos opressoras. Pois mesmo o frio mais cruel não conseguia apagar completamente a chama que ardia no peito do crente. Talvez você também esteja atravessando um inverno em que tudo parece duro, gelado, distante. Momentos em que Deus parece calado e o vento parece gritar mais alto do que as promessas. E saiba que, ainda assim, Ele está perto, pois mesmo quando o céu está calado, o coração ainda pode ouvir. O frio que hoje parece castigo pode ser, amanhã, o caminho que abre espaço para a primavera espiritual. E assim, deixamos para trás as tempestades e seguimos para as palavras dos profetas, que falavam do frio não apenas como realidade presente, mas como presságio de tempos futuros em que o inverno surgia como sinal dos dias difíceis que viriam sobre a terra. Nem todo o frio para o povo da Bíblia falava apenas do presente. Havia um frio que vinha do futuro, que chegava pelas palavras dos profetas, carregado de presságios e avisos. Pois até o inverno, com seus ventos cortantes e noites longas, tornava-se símbolo nas profecias que anunciavam tempos difíceis,
perseguições e fugas às pressas. Jesus, em seu sermão sobre os últimos dias, disse: Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. E essa frase ecoou através dos séculos como um lembrete de que, quando os tempos se tornassem escuros e perigosos, o frio acrescentaria ainda mais peso ao sofrimento dos homens. Pois não há fuga fácil sob neve ou chuva gelada. Cada passo torna-se mais lento, o corpo mais vulnerável, o coração mais cansado. Para aqueles que ouviam tais palavras, o inverno não era apenas estação climática, mas metáfora viva. Ele falava de dias em que o sol se esconderia, em que o sustento seria escasso e em que as almas seriam provadas até o limite. Era como se o frio fosse prenúncio de perseguição, solidão, medo, um inverno espiritual que poderia cobrir toda a terra. E, no entanto, mesmo nas profecias mais sombrias, havia lampejos de esperança. Pois os profetas falavam também da primavera que surgiria depois, do dia em que Deus enxugaria dos olhos toda lágrima, em que as flores voltariam a brotar na terra ferida, e em que o sol da justiça brilharia com cura em suas asas. Assim como o inverno cobre a semente, mas não a destrói, também as profecias anunciavam que o frio não teria a última palavra. Havia sempre promessa de renovo, de restauração, de vida voltando a pulsar, onde antes havia apenas gelo. Talvez você que me escuta agora sinta-se vivendo sob um inverno profético, onde tudo parece anunciar perdas, mudanças ou dor. Mas lembre-se, nem o frio mais severo consegue sepultar para sempre a semente que Deus plantou. Pois a primavera espiritual sempre chega, ainda que tarde. E assim, deixamos as palavras dos profetas ecoando no vento e seguimos para descobrir como, até mesmo na música, o povo de Deus encontrava calor e força para enfrentar os dias frios. Pois onde havia louvor, havia também fogo invisível aquecendo os corações. Nem mesmo o vento mais cortante foi capaz de silenciar a música que brotava do coração do povo de Deus. Pois, mesmo nas noites mais frias, havia sons que subiam ao céu, levando consigo preces, dores e também gratidão. No inverno, quando o frio endurecia as mãos e fazia tremer os lábios, tocar instrumentos tornava-se tarefa árdua. Ainda assim, tambores batiam, harpas eram dedilhadas, chocalhos soavam, como se a melodia fosse capaz de derreter o gelo que cobria tanto a terra quanto o espírito. As harpas, feitas de madeira delicada, sofriam com o frio. As cordas encolhiam, mudavam seu tom, exigindo dedos firmes e atentos. O som, às vezes, saía mais seco, mais áspero. Mas, para quem ouvia, cada nota, mesmo rouca, ainda era consolo, pois lembrava que, embora o inverno fosse cruel, a música permanecia viva, como chama que não se apaga. Os tambores, cobertos por peles esticadas, precisavam ser aquecidos junto ao fogo, para que não se enrijecessem a ponto de se romper. E muitas vezes, músicos aproximavam seus instrumentos das brasas, girando-os devagar, para que o calor penetrasse nas fibras e lhes devolvesse a vibração. Era quase um ritual, uma dança silenciosa entre o fogo e a música. Chocalhos, flautas e símbolos também faziam parte das noites frias. E mesmo que o vento arrastasse o som para longe, sempre havia alguém disposto a erguer a música, lembrando a todos que louvar era resistir. Pois quando a melodia preenchia o ar, o frio parecia menos terrível e a escuridão menos profunda. Para o povo da Bíblia, a música era oração, era escudo contra o medo. Era também a maneira de manter o coração aquecido quando tudo mais parecia congelado. Até nos salmos há menção a instrumentos, a vozes, a louvores que sobem ao céu, mesmo quando os dias se tingem de cinza. Talvez você também já tenha sentido como uma canção pode aquecer mais que um braseiro.
Há melodias que nos lembram que Deus está presente, mesmo quando o vento sopra forte, pois há notas que tremulam como chamas, espalhando luz dentro da alma. E assim, deixamos o eco das harpas pairando no ar gelado e seguimos adiante, rumo ao silêncio branco que na Bíblia não era apenas ausência de som, mas espaço sagrado onde Deus, muitas vezes, escolhia falar ao coração humano. Há um tipo de silêncio que só o inverno conhece, um silêncio branco, denso, que parece cobrir tudo como um véu feito de neve. Para o povo da Bíblia, o frio não trazia apenas desconforto ou medo. Trazia também um convite. O convite para ouvir o que só pode ser escutado quando todo o resto se cala. Quando a neve caía sobre as montanhas, abafava até o som dos passos. O vento cessava por instantes, e nem mesmo o bater das portas se fazia ouvir. Era nesse silêncio que muitos sentiam a presença de Deus mais próxima, como se ele se inclinasse para sussurrar palavras apenas para quem estivesse disposto a escutar. A neve, com seu brilho pálido, transformava campos áridos em paisagens puras, quase celestiais. Tudo parecia lavado, renovado, e era impossível não pensar na alma, naquilo que precisava ser purificado, nas lembranças que o coração desejava embranquecer, como a neve que encobria as marcas antigas do chão. No frio, o recolhimento tornava-se inevitável. As famílias se fechavam dentro das casas, as estradas ficavam vazias e o tempo parecia esticar-se, lento, como se cada minuto tivesse peso. Para muitos, era a ocasião de refletir sobre as dores e os medos que o calor do dia mantinha escondidos. Havia quem chorasse baixinho entre as sombras lançadas pelo braseiro, pedindo a Deus que falasse ao coração no meio daquela solidão branca. Na Bíblia, há um momento em que Elias, cansado e ferido de alma, refugia-se numa caverna. E Deus não vem a ele no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim num sussurro suave, quase imperceptível. Assim é o silêncio do inverno, espaço para o sussurro divino. Talvez você, nesta noite, também esteja rodeado por um inverno interior. Talvez o silêncio te pareça pesado demais, assustador. Mas lembre-se, é muitas vezes nesse silêncio que Deus fala mais claramente, pois quando cessam os ruídos do mundo, fica mais fácil ouvir a voz que vem do alto, dizendo que você não está sozinho. E assim, sob o manto branco do silêncio, deixamos esse espaço sagrado onde a neve e o silêncio se encontram. E seguimos para ouvir histórias de homens e mulheres que, em meio ao frio, escreveram capítulos de resistência e fé na história sagrada. Entre as páginas da Escritura, há histórias em que o frio não foi apenas cenário, mas companheiro constante das jornadas de homens e mulheres que, mesmo tremendo sob o vento gelado, permaneceram firmes naquilo que Deus lhes havia confiado. Lembra-se de Neemias, o copeiro do rei, que regressou a Jerusalém para erguer muros caídos? As pedras pesadas se acumulavam sobre as ruas cobertas de poeira e gelo. Os inimigos cercavam a cidade. E o vento frio soprava sobre os homens que, com as mãos calejadas, seguravam uma espada numa mão e na outra a colher de pedreiro. Dias em que os corpos estremeciam com o frio que cortava as roupas, mas as almas permaneciam inflamadas pela certeza de que Deus estava reconstruindo, pedra sobre pedra, algo que ninguém mais podia ver. Há também o povo que viveu exilado em terras distantes, na Babilônia ou na Pérsia, onde o inverno chegava mais severo do que em sua terra natal. A neve, o vento, o frio que penetrava os mantos finos eram lembranças de que estavam longe de casa, longe do templo, longe das rotinas antigas. Mas, mesmo assim, erguiam salmos ao Senhor, ainda que fosse às margens de rios estrangeiros, onde as lágrimas congelavam no canto dos olhos. E havia soldados, reis, profetas, mulheres e crianças que enfrentaram invernos cruéis, tanto sobre a pele
quanto dentro do coração. Alguns dormiam sob tendas rasgadas, outros ficavam acordados nas vigílias, esperando um sinal de Deus, enquanto o frio fazia doer até os ossos. Esses testemunhos não falam apenas de corpos que resistiram ao gelo, mas de almas que se recusaram a ceder ao desespero, pois, ainda que tudo ao redor fosse branco, frio e silencioso, havia brasas acesas no coração dos que criam. Uma chama que nenhuma tempestade de neve podia apagar. Talvez você também esteja construindo algo no meio de um inverno. Talvez esteja longe do que um dia chamou de lar, sentindo na pele o frio de dias difíceis. Saiba que você não está só, pois a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que, mesmo tremendo de frio, permaneceram em pé, porque sabiam que Deus estava com eles, mesmo quando o vento parecia gritar que tudo estava perdido. E assim, deixamos esses relatos de resistência gravados na memória e seguimos para refletir sobre a sabedoria que essas vidas deixaram para nós. Pois há lições escondidas nos invernos da Bíblia que ainda hoje podem aquecer corações nos dias frios do presente. À medida que avançamos nesta jornada gelada pelas paisagens da Bíblia, percebemos que as dificuldades do inverno antigo não ficaram presas ao passado, pois há, nas histórias sagradas, sementes de sabedoria que podem florescer até hoje, nos dias em que o frio parece mais interno do que externo, e a alma estremece como quem caminha sem abrigo. Os povos bíblicos aprenderam, através de muitas gerações, que o inverno ensina lições profundas. Aprenderam a guardar sementes, não apenas para plantar na terra, mas também para semear esperança dentro do coração. Pois sabiam que nenhuma estação dura para sempre e que Deus, no seu tempo, chama a vida a renascer, mesmo sob a terra endurecida. Eles nos lembram que há valor na preparação. Assim como enchiam ânforas com azeite, estocavam grãos e costuravam mantos antes que o frio chegasse, também somos convidados a preparar o espírito para as estações difíceis. A manter viva a chama da fé, mesmo quando as noites são longas. A conservar a palavra de Deus guardada, como tesouro secreto, para os dias em que o vento uiva contra as janelas da alma. A sabedoria também na aceitação dos ritmos da vida. O povo da Bíblia sabia que existia tempo de semear, mas também tempo de esperar, que havia dias de calor, mas também dias em que era preciso recolher-se, proteger-se, calar-se. Assim como o campo repousa no inverno, há fases da vida em que Deus nos chama ao silêncio, à quietude, para trabalhar em nós algo que ainda não podemos ver. E há, sobretudo, a coragem de seguir caminhando, mesmo quando o frio parece dizer que nada florescerá outra vez. Os homens e mulheres das Escrituras, tantas vezes, prosseguiram no escuro, com passos pequenos, mas olhos levantados ao céu. Eles nos ensinam que a fé não é ausência de frio, mas certeza de que o sol voltará a aquecer a terra. Talvez você que ouve estas palavras esteja vivendo um inverno da alma. Talvez as noites pareçam longas e o silêncio pesado, mas saiba que, assim como o povo antigo sobreviveu às geadas e às tempestades, também você encontrará, na graça de Deus, abrigo e calor. Pois o inverno passa e a primavera chega, sempre. E assim, deixamos estas lições gravadas na memória e seguimos para o desfecho desta caminhada. Pois todo inverno, na Bíblia, termina não em silêncio, mas em esperança, apontando para o sol que mais cedo ou mais tarde sempre volta a brilhar. E agora, alma querida, chegamos ao fim desta longa travessia pelos caminhos gelados da Bíblia. Caminhamos juntos por vales cobertos de neve, por trilhas escorregadias nas montanhas, por casas aquecidas com braseiros e por corações que, mesmo no frio, mantinham viva a chama da fé. Vimos como o frio moldava a vida do povo antigo, suas vestes, suas casas, seus alimentos, suas rotas
seus instrumentos musicais. Descobrimos que, para eles, o inverno não era apenas uma estação, mas também uma escola. Uma estação onde Deus ensinava resistência à confiança e a arte de esperar. E aprendemos que o frio, tantas vezes, é metáfora do que sentimos por dentro. Há invernos que não se medem em graus, mas em saudade, medo, solidão. Invernos em que a alma se recolhe, em que as orações parecem não ecoar além do teto, e em que o silêncio parece pesado demais para suportar. Mas, mesmo assim, cada página da Escritura nos diz que Deus está presente até nos dias mais gelados, pois o frio pode calar a terra, mas não cala a voz daquele que sussurra ao coração. Pode endurecer o solo, mas não consegue impedir que, debaixo dele, sementes se preparem para florescer. A força que nasce nos tempos gelados. Força que brota quando tudo parece quieto, quando a vida parece suspensa, quando a alma aprende a se aquecer na chama invisível da fé. E assim, mesmo os invernos mais rigorosos carregam uma promessa: a certeza de que nenhuma noite dura para sempre, e que toda neve um dia se derrete ao calor da primavera. Talvez você, ao final desta história, sinta o frio ainda bater à sua porta, seja do lado de fora, seja no fundo do peito. Mas lembre-se, até no inverno, Deus trabalha. E cada estação difícil é prelúdio de uma primavera que há de chegar. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Moisés, guiando um povo cansado sob o calor escaldante do deserto e também sob o frio das noites sem fim, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Tenha uma boa noite.